A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados realizou uma sessão para questionar o ministro de Lula, Paulo Pimenta, sobre o uso da Polícia Federal para perseguir opositores. O ministro, sem conseguir responder aos questionamentos sobre seu conceito de fake news e os motivos para a perseguição, deixou a sessão sem terminar de responder às perguntas. Ao sair, o ministro ouviu gritos de fujão dos deputados presentes. O deputado Felipe Barros, líder da oposição, apontou: "É importante deixar registrado que o ministro é um fujão. Eu tinha uma montanha de perguntas a fazer para o ministro e ele simplesmente fugiu." O deputado foi interrompido por uma gritaria de deputados de extrema esquerda que tentavam impedi-lo de falar. Quando seu tempo foi restaurado, ele prosseguiu: "O ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha de perguntas sem respostas, porque hoje e ontem um escandaloso esquema de milícia digital foi revelado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu, porque ele não queria responder aos questionamentos. Aliás, a história do PT é a história de fake news, é a história de milícias digitais." Felipe Barros lembrou uma série de escândalos e denúncias a figuras do PT e ao próprio partido, envolvendo mentiras e campanhas de difamação contra desafetos políticos. Ele lembrou a criação dos MAVs, o Humaniza Redes e disse: "Esse é o histórico do PT." O deputado leu a manchete de uma das matérias mais recentes e disse: "Essa estrutura montada pela SECOM do ex-ministro Paulo Pimenta tem sido utilizada para a perseguição de parlamentares de oposição, tem sido utilizada para atacar a imprensa e, pior, essa estrutura está sendo financiada com dinheiro público." Barros acrescentou: "Essa estrutura não é nova, foi criada na eleição. O próprio Janones, rei da rachadinha, em seu livro, admite que produzia fake news e se utilizava de influenciadores para divulgar as mensagens." O deputado trouxe outras denúncias relacionadas, como matéria sobre uma agência utilizada na campanha de Lula que não foi declarada e que consta da matéria sobre o Gabinete da Ousadia. Ele lembrou: "Financiada com dinheiro público." Mas essa estrutura financeira não para só aí. O deputado mencionou que na secretaria criada pelo ministro Paulo Pimenta há toda uma estrutura de cargos voltados às mesmas funções da milícia digital, censura e perseguição. Felipe Barros mostrou ainda uma outra denúncia feita por ex-colaboradora de uma milícia digital comandada pela primeira-dama, além de uma outra denúncia feita pelo ex-deputado Jean Willis. O deputado afirmou: "Creio que teremos que convocar o ministro Paulo Pimenta mais uma vez e, inclusive, teremos que protocolar um pedido de CPI, porque isto aqui está claramente registrado. Existe uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, financiada com dinheiro público, cujo objetivo é atacar os opositores e atacar a imprensa." Felipe Barros lembrou ainda uma licitação com altíssimos valores para a comunicação, apontando que, segundo a própria velha imprensa, foi vencida por agências amigas do PT. Ele apontou que a perseguição aos parlamentares, ao que tudo indica, é fruto dessa licitação. O deputado mostrou a matéria publicada hoje sobre um comunicador de destaque da campanha de Lula e afirmou: "Por todo esse ecossistema que foi criado, ao que nos parece, e temos uma montanha de provas sobre isso, ele recebe informações privilegiadas nessas reuniões matinais da SECOM, divulga fake news e lucra com isso. É exatamente o que nos acusaram de fazer ao longo de 4 anos. Mas agora nós temos a prova concreta. Temos todas essas provas da verdadeira criação de uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, em que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital petista, milícia digital essa que está sendo utilizada para atacar a imprensa e para atacar parlamentares da oposição, se utilizando de recursos públicos, de verba pública, de monitoramento de redes, de softwares e de robôs." Ele concluiu dizendo: "Vamos convocá-lo mais uma vez. Convocá-lo, não convidar porque ele é fujão.
e vamos pedir o requerimento de uma criação de CPI. A deputada Fernanda Melchiona, então, pediu a palavra para reclamar que estaria perdendo tempo ao discutir o assunto que era o tema da sessão. A deputada repetiu a narrativa de que o que desagrada ao PT é crime e passou a provocar deputados conservadores, acusando um deles de ser machista. Seguiu-se um bate-boca porque a deputada, ao encerrar seu tempo, não quis parar de gritar. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ora, a hora que quer! Calma, não, presidente! Não Fujão! Fujão! Só para esclarecer, o ministro está como convidado. Se ele não quiser responder, ele não precisa. Mas como a gente tinha combinado com a oposição que nós iríamos encerrar o bloco e o ministro demorou mais de 10 minutos no banheiro, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição, depois encerramos a reunião. Depois nós vamos encerrar a reunião. Deputado Felipe Barros, para a comunicação da liderança da oposição.
É importante deixar registrado, senhora presidente e demais deputados, que o ministro é um fujão. Montanha Fujão! Eu tinha uma montanha de perguntas a fazer pro ministro e ele simplesmente fugiu. Qual é o tempo que o deputado Felipe Barros está falando? Tempo de liderança da oposição. São 2 líderes seguidos. Tempo de liderança da oposição. Questão de ordem. São 2 líderes seguidos? Por quê? Tempo de liderança da O tempo do oposição. PL acabou de acontecer. Não pode ter depois do tempo do PL outro tempo Eu de líder. peço que garanta o meu tempo, Depois senhora do tempo presidente. de líder é um inscrito. Eu sou o próximo E a inscrito, reunião deputado foi Rui. As interpelações acabaram e estamos em uma reunião normal. Agora os tempos de líderes estão contando. As interpelações acabaram, deputado Rubens, e agora nós estamos... Vamos encerrar. Antes de encerrar, vou conceder os tempos de líderes, depois encerramos a reunião. Então como acabou a lista de inscrição, deputado Felipe Barros pediu por oposição, depois deputado Alencar pelo PT, e se mais alguém quiser fazer comunicação de liderança, nós vamos encerrar a reunião. Eu peço para repor meu tempo, senhora presidente. O ministro Fujão simples... O deputado Rubens vai me deixar falar? Obrigado, deputado. O deputado... Aliás, o ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha de perguntas sem resposta, senhora presidente. Porque... Hoje e ontem, senhores deputados e deputadas, um escandaloso esquema de milícia digital foi divulgado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu, porque ele não queria responder aos questionamentos. Aliás, a história do PT, presidente, é a história de fake news, é a história de milícias digitais. Eu quero lembrar aqui o escândalo dos aloprados, do senhor Aloysio Mercadante, que está no BNDES, vendendo dossiê contra opositores do PT. Eu quero lembrar aqui, na CPI do Mensalão, quando o PSDB acusou, deputado Feliciano, o ministro Paulo Pimenta, à época deputado, de se encontrar no escuro, escondido, com Marcos Valério, no estacionamento da Câmara dos Deputados, para a produção de fake news contra os parlamentares da oposição. Quero lembrar da patrulha virtual, os MAVs, que o PT, nos primeiros mandatos de Lula, tinham. Quero lembrar do Humaniza Redes, estrutura que o PT se utilizava para censurar e calar os opositores. Esse é o histórico do PT. Agora, o que o Estadão revelou, senhores deputados e deputadas, desde ontem e hoje também. Estou aqui com a matéria. Planalto despacha a conversão petista do gabinete do ódio para pautar redes. Essa estrutura, montada pelo SECOM, ex-ministro Paulo Pimenta, tem sido utilizada para perseguição de parlamentares da oposição, tem sido utilizada para atacar a imprensa. E pior, essa estrutura está sendo financiada com dinheiro público. Essa estrutura, aliás, presidente Carol Detone, não é nova, foi criada na eleição. O próprio Janones, rei da rachadinha, em seu livro, admite que produzia fake news e se utilizava de influenciadores para divulgar as mensagens. O site O Bastidor revelou, uma pena que os deputados petistas, com exceção do Rubens e do Alencar... Estamos aqui. O site O Bastidor divulgou a agência oculta da campanha do PT, a agência Polo Marketing Digital, que não foi declarada nas contas do Lula e que, porventura, é a mesma agência que o Estadão denunciou na data de hoje de participar das reuniões diárias feitas pela Secretaria de Comunicação com o objetivo de manipular a opinião pública, atacar a oposição e atacar a imprensa, financiada com dinheiro público. Mas essa estrutura financeira não para só aí. Nós temos também, dentro da Secretaria de Comunicação, ao qual Paulo Pimenta foi o criador e idealizador, a Secretaria de Políticas Digitais. Temos lá João Caldeira Brante Monteiro de Castro, Samara Mariana de Castro e toda uma estrutura de cargos. Vejam só essa.
Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, nós temos um departamento de promoção à liberdade de expressão. É ou não é o Ministério da Verdade? É isso! É verdade. Isso tudo que a gente está denunciando e que o Estadão denunciou na data de ontem e de hoje, senhora presidente, também foi denunciada pela senhora Michele Prado, que era uma colaboradora dessas entidades que promovem a censura e que foi demitida porque me parece que brigou com a Janja que é quem manda no governo, né? A tia Janja. E a Michele Prado denunciou aqui milícia digital criada pela primeira-dama. Ixi, Maria, meu filho. É grave, hein? Mas tem mais. Recentemente, Jean Willis, o próprio, ele voltou. Jean Willis acusou Paulo Pimenta de se utilizar da estrutura da Secretaria de Comunicação para perseguir ele próprio, Jean Willis. Homofobia, é? Então, tudo isso que nós estamos denunciando há tempo, senhora presidente, colegas deputados e deputados, creio eu que nós vamos precisar convocar o ministro Paulo Pimenta mais uma vez, e inclusive nós teremos que protocolar um pedido de CPI, porque isso está claramente registrado. Existe uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, financiada por dinheiro público, cujo objetivo é atacar os opositores e atacar a imprensa. Eu quero lembrar também, Gabinete do Odis. aqui, senhora presidente, da mega licitação que foi feita para comunicação, em que agências amigas do PT que ganharam a licitação. Está aqui, noticiado pela imprensa. Agências amigas do PT. Será que é a volta do mensalão? Porque o mensalão era com agências de publicidade, inclusive, né? Mas se nós pegarmos essa licitação, a gente vai aqui na descrição da licitação. Tem aqui tudo o que eles estão fazendo. Veja só. Ferramenta analítica especializada em análise de mídias sociais, utilização de softwares com inteligência artificial e coleta de até 20 milhões de menções. Nós temos aqui expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação. Vocês sabem o que é isso, deputados? Sabe quando qualquer um de nós, parlamentares da oposição, publicamos algo nas nossas redes sociais e cheia de robô, a gente publica... De repente, em 5, 10 minutos aparece um monte de perfil do Twitter, normalmente anônimo, para rebater a gente. Ao que tudo indica, é fruto dessa licitação do Paulo Pimenta, a utilização de robôs, a utilização de softwares para capturar o que todos nós estamos falando, não só nós parlamentares, mas os cidadãos estão falando nas redes sociais do governo. E aí, matéria de hoje, fresquinha do Estadão. O Thiago dos Reis, conhecido Thiago dos Reis, influenciador, divulgador de fake news, agressor do próprio pai, né, porque responde, inclusive, um processo que ele agrediu o próprio pai, o avô, não me lembro direito. Tá aqui, influenciador petista, repete o Gabinete do Ódio, que, repito, nunca existiu, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. Aqui diz que ele está ganhando 500 mil reais por mês com as fake news que ele divulga, e aqui eu quero dizer para vocês... Por todo esse ecossistema que foi criado, ao que nos parece, temos uma montanha de provas sobre isso, ele recebe informações privilegiadas nessas reuniões matinais da SECOM, divulga fake news e lucra com isso. É exatamente, deputado Cabo Gilberto, o que nos acusaram de fazer ao longo desses últimos 4 anos. Mas agora nós temos a prova concreta. Nós temos todas essas provas que o Estadão revelou na data de ontem e de hoje, da verdadeira criação de uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, em que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital petista. Milícia digital essa que está sendo utilizada para atacar a imprensa e para atacar parlamentares da oposição, se utilizando de recurso público, de verba pública, de monitoramento de redes, de software e de robôs para que eles atingam esse objetivo. Nós vamos criar, senhora presidente, para finalizar, vamos convocá-lo mais uma vez, convocá-lo, não convidar, porque ele é fujão. Nós vamos convocá-lo e vamos pedir o requerimento de uma criação do CPI. Pelo tempo de liderança, deputado... Montanha Fujão. Primeiro eles pediram, o deputado... então, deputada Fernanda Melchiona. Presidente, eu quero primeiro agradecer ao deputado Alencar e ao deputado Lindbergh Farias por
me deixarem falar antes, quero dizer que a extrema-direita demonstra nessa preocupação um respeito que tem pelo Rio Grande do Sul. Nenhum. Porque nos faz perder um tempo incrível que a gente poderia estar discutindo a reconstrução do nosso Estado. Mas vocês estão aqui fazendo fake news, ou pior do que fake news, reforçando a ideia de que não é um crime dizer que viram 300 corpos boiando no momento que o povo estava desesperado. Vim aqui dizer que não é um crime falar que os medicamentos não chegavam, dificultando as doações no estado do Rio Grande do Sul. É crime. Bom, é um absurdo. É um absurdo, porque foi desmentido pelos próprios proponentes das fake news, porque poderiam ser responsabilizados pela mentira criminosa, e eles vêm aqui dizer que não chegaram. Aí, seguem interrompendo, seguem tentando inviabilizar os discursos de quem está enfrentando essa situação difícil, porque o Rio Grande do Sul está enfrentando uma situação muito difícil. Por exemplo, vocês estão preocupados que em 170 municípios os prefeitos ainda não subiram o cadastro das pessoas e essas pessoas não acessaram 5 mil reais? Por algum acaso, vocês estão preocupados com a proteção das famílias porque existem bairros que ainda estão sem água e sem luz, onde eu estive domingo? Por algum acaso, como as ilhas? Por algum acaso... Bom, presidente, eu gostaria que a senhora segurasse o meu tempo, porque tem gente que é machista endêmico aqui. Não pode ver uma mulher falar que adora interromper. É um negócio impressionante. Eu não sei qual o problema que ele tem com mulher, esse Éder Mauro. Eu gostaria de saber qual o problema que ele tem com mulher. Mas voltando... Presidente... no Rio Grande do Sul. Só que toda vez que o ministro está aqui, está deixando de estar... Não, já finalizou, deputada. Deputada, eu não tô. Deputados. Com a palavra, deputado Alencar ou Lindbergh? Alencar Santana. Deputados, vamos... Deputados. Deputados, vamos manter a ordem, por gentileza, para que eu... Me vitimizando porque eu não tenho medo de ti. Eu não tenho medo de ti. Deputados, vamos se recompor, por gentileza? Está com a palavra deputado Alencar, pelo tempo de líder. E ao...